Estamos no coração do Brasil. No segundo maior bioma da América do Sul, só perde em tamanho para a Amazônia. Uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados se espalha por 11 estados e o Distrito Federal. Esta terra, que muitas vezes parece árida, seca, na verdade guarda um dos maiores tesouros. Sem ele, a vida não acontece. Bem-vindos ao Cerrado, o berço das águas. Neste lugar existe uma combinação perfeita entre terra, fogo quando provocado por raios e água. Muita água. Como é que é isso? Tudo tem que estar interligado, tudo tem que estar bem para esse ecossistema aqui funcionar. Então a água, ela provém da chuva, né? E ao cair no cerrado, ela não só infiltra para formar as águas nascentes, como também ela beneficia uma imensidade de seres vivos que precisam dela. E quanta vida existe aqui? Na sede do Parque Nacional das Emas, somos recepcionados pela Preciosa. A anta, de 2 anos, é curiosa. Quase entrou no nosso carro e adora carinho. Mas a maioria dos animais aqui é selvagem. – 140 câmeras registraram o vai e vem dos moradores neste paraíso. Tem o veado campeiro caminhando tranquilamente em busca de alimento. E olha este imponente tamanduá. E ele não está sozinho. A onça decidiu dar uma espiadinha. É o Big Brother da natureza. E diante da câmera, a presença de um símbolo do cerrado, o lobo-guará, que acabou de ganhar um banho de chuva. São quase 20 espécies de mamíferos e mais de 800 espécies de aves vivendo nesta área. As imagens fazem parte de um controle da fauna do parque. Uma parceria entre o Instituto Chico Mendes e o Sindicato Rural de Chapadão do Céu. Cercada por lavouras de todos os lados, essa é uma das poucas áreas de cerrado que ainda estão intocáveis. É que tudo tem que estar em equilíbrio por aqui, para que o local continue a ser um dos grandes guardiões das águas do cerrado. A relação entre os produtores e a unidade de conservação, ela deve ser sempre mútua, né? Isso traz aí um sentido sustentável de produção e um sentido sustentável de conservação. Os produtores daqui da região, eles têm essa consciência? Eles ganham protegendo a natureza e a natureza ganha também auxiliando aos produtores e a comunidade em geral. Tendo água, né, produzida em quantidade e qualidade, consequentemente, eles terão também uma produtividade relativa no seu sistema de produção, seja pecuário ou seja na produção de grãos. O Parque Nacional das Emas tem quase o tamanho da cidade de São Paulo. Ele fica entre os municípios de Chapadão do Céu, Mineiros e Costa Rica. Desde 2001, é considerado patrimônio natural da humanidade. A chuva faz despertar a vida aqui no parque.
A paisagem seca se transforma e os campos se enchem de alimento para as espécies que vivem aqui. E dá até para chegar bem pertinho dos animais. Eles não demonstram medo, sabem que aqui estão protegidos. Eu nunca cheguei tão perto aqui no Parque Nacional das Emas. Esse é um dos animais mais ariscos que eu conheço. Difícil chegar perto de um exemplar desse. É uma honra, tá? Estou me sentindo privilegiado. No Parque Nacional das Emas também estão protegidas cerca de 10 milhões de esculturas de terra. É uma estrutura de formato estranho e que a gente encontra de todos os tamanhos aqui no Parque Nacional das Emas. São esses cupinzeiros que os vagalumes usam para depositar os seus ovos. Depois que nascem, as larvas precisam se alimentar e, para isso, desenvolveram um truque. E ele só aparece durante a noite. Pequenas janelinhas se acendem nos cupinzeiros. As larvas emitem um brilho verde natural, a bioluminescência. Noites quentes, sem luar e com muita umidade, são os momentos ideais para presenciar o fenômeno, que encanta e atrai a atenção de curiosos. No caso, observadores do cerrado, em busca de uma boa imagem. O médico do Rio de Janeiro, Ari Bassus, é um deles. As férias são dedicadas a registrar os cupinzeiros, e desde 2005. É uma coisa assim, extremamente bonita e às vezes você consegue capturar isso bem na câmera e aí é uma satisfação muito grande, né? E o que começou como hobby, com persistência, rendeu até um prêmio internacional. A foto é esta e mostra um cupinzeiro mais parecendo um edifício todo iluminado. Com ela, Ari Bassus ganhou em 2014 o mais prestigiado Prêmio de Fotografia da Vida Selvagem, organizado pelo Museu de História Natural de Londres. Com bastante luz, muito bonito. Eu consegui iluminar ele de uma forma muito boa. O céu, você consegue ver estrelas no céu. Você consegue ver uma tempestade no fundo com raio. E, além disso, você consegue ver outros cupinzeiros no fundo, iluminados. Uma luz linda, irresistível e perigosa para milhares de insetos que são atraídos e fisgados. E eles são alimento para essas larvas dos vagalumes. E larva precisa comer muito, porque tem que sofrer metamorfose depois, né? Então elas estão ali alojadas em pequenos espaços na superfície do cupinzeiro, e aí elas colocam essa luz para fora e essa luz atrai os insetos que estão revoando, dos próprios cupins e de outras espécies, de outros grupos que estão revoando, e elas capturam esses animais, guardam ali e vai servir de alimento para elas. O professor Divino Brandão é biólogo e um grande estudioso dos cupinzeiros. Tanto que orientou o doutorado da professora Érida Cunha. O estudo relacionou os cupins com a conservação do cerrado. E descobriu que as estruturas gigantescas são importantes para a infiltração da água da chuva no solo. Porque os cupins, eles constroem galerias no solo e nos cupinzeiros. Galerias são túneis assim, né, que eles escavam para construir seus ninhos. E essas galerias ajudam na infiltração da água.
Então, quando a água da chuva, por exemplo, ela pode alcançar profundidades maiores no solo até atingir o lençol freático. Quem diria? Os cupinzeiros ajudam a conservar a água e ainda nos proporcionam a espetacular bioluminescência. E ela não serve apenas para as larvas de vagalumes. Os cupinzeiros oferecem um banquete e os pesquisadores descobriram que ele também é servido para um animal popularmente conhecido como ladrão de galinhas. Só que não. O principal alimento da raposa do campo são os cupins. A descoberta foi feita por pesquisadores do programa Mamíferos do Cerrado. Dia e noite, eles monitoram os hábitos do pequeno animal, pouco conhecido, mas que já corre perigo de extinção. O animal de hábitos noturnos forma pares na época do acasalamento. Macho e fêmea permanecem juntos durante a criação dos filhotes. O pai tem um papel preponderante na criação dos filhotes. Apesar da mãe amamentar e cuidar deles, quem faz toda a limpeza, cuidado e suplementação alimentar para os filhotes é o pai. No laboratório que fica em Cumari, no sudeste goiano, biólogos e veterinários estudam raposas do campo vivas e também as que encontram mortas, muitas pela ação do homem. É que a raposinha tem fama de comer galinhas. Só que amostras de fezes revelam que a raposinha, mesmo carnívora, se alimenta basicamente de cupins. E aí ela complementa a dieta com frutos silvestres, frutos domésticos, roedores, serpentes. Então, no fundo, ela faz muito mais favor em termos de regular algumas espécies do que, de fato, prejuízo econômico das poucas galinhas que ela eventualmente vem a pegar, se é que pega. O Cerrado é um dos biomas mais antigos do mundo. E o que possui a menor porcentagem de áreas protegidas em unidades de conservação. Destaque para o Parque Nacional das Emas e o da Chapada dos Veadeiros, ambos em Goiás. No berço das águas existem muitas cachoeiras e o acesso nem sempre é fácil. Agora, por exemplo, nós vamos entrar nesta mata para chegar até uma das cachoeiras mais bonitas do Cerrado, o Salto do Rio Formoso. Vamos lá? O caminho não é longo, mas cheio de obstáculos. Eu falei que não era fácil, agora chegou a parte mais difícil da nossa caminhada. É uma descida bem íngreme, no meio das árvores e tá bastante escorregadio. Ui. Às vezes tem que ir assim, ó, meio que engatinhando. Esse é o trecho mais difícil, só que tem uma corda aqui para ajudar a descer. Pronto. A parte mais difícil já passou. E claro, que chama a atenção também é o barulho da queda d'água. Uau! Quanta água! Depois de todo o esforço, a recompensa. Uma queda d'água de 13 metros de altura que mostra toda a sua força. Agora o que resta é sentar, descansar e admirar. E continuamos nossa jornada. Preste atenção neste morro. Não parece a figura de uma pessoa deitada? Tanto que ganhou o nome de Morro do Gigante Adormecido, uma das atrações de Caiapó.
Seguimos viagem. Estamos atrás de um outro tesouro do Cerrado, de água limpa, cristalina e encravada entre dois paredões. O bom é que daqui do alto a gente tem vários ângulos para poder apreciar essa bela paisagem. Esse aqui é um deles. Mas a Cachoeira São Domingos não é só um lugar para ser apreciado assim do alto. Afinal, que segredos estão guardados no fundo do imenso cânion? Decidimos desvendar a natureza lá embaixo e para isso encaramos uma nova e longa descida. Estamos no município de Piranhas, no sudoeste de Goiás. Uma vegetação que lembra a Mata Atlântica. Cordas ajudam nos trechos mais difíceis. Costas, você vai descendo? Pega na raiz que é mais fácil ainda. E segurando aqui, ó. Segurando na raiz. E vamos assim, até chegar pertinho da queda d'água. Olha isso daqui, eu não falei que essa é uma cachoeira, onde é possível admirá-la de vários ângulos. Esse aqui, com certeza, para mim é o mais bonito deles. São 96 metros de altura, equivalentes a um prédio de 32 andares. Parece um véu de noiva, que o vento se encarrega de balançar de um lado para o outro. Dá até para esquecer que temos que encarar os obstáculos da volta. Mas tudo bem, a gente enfrenta com a certeza de que cada lugar por onde essas águas passam é uma preciosidade. E a preservação de tudo isso é a garantia de vida do Cerrado. Chove bastante no Cerrado. É tanta chuva que a água chega a cobrir a estrada de terra. Essa chuva ajuda a formar rios de águas quentes e frias, transparentes, puríssimas. Se precipitam em impressionantes cachoeiras. Ou seguem mansas, serpenteando a mata ciliar. Rios que alimentam plantas, animais e grandes bacias hidrográficas da América do Sul. O Cerrado é um complexo sistema de captação da água da chuva. É como se fosse uma floresta ao contrário. Árvores pequenas, mas com raízes profundas, maiores que as copas, e solo formado por rochas calcárias. Se não existisse essas rochas porosas para guardar essa água e alimentar esses rios, basicamente aqui seria um deserto. Felizmente, no início de uma era geológica chamada Terciário, surgiu também o Cerrado. Ele desenvolveu um sistema radicular impressionante. E a água da chuva que precipita aqui é guardada nessas raízes. E essas raízes, então, alimentam, no primeiro momento, o lençol freático e depois o lençol artesiano, que formam os aquíferos que vão alimentar os nossos rios.
Como é possível um rio coberto por fumaça no amanhecer do Cerrado? É neste bioma que está o maior manancial de água quente do mundo. Água que nasce no alto de uma serra. A água e o fogo caminham juntos. Então, se você tem uma água quente num determinado lugar, teve fogo. Então você tem rochas que vão aquecer essa água e essa água vai brotar aqui nessa região quente, que nós vamos chamar então de águas termais. Aos poucos, a areia e a argila se transformaram neste conjunto de rochas com mais de 1000 metros de altitude. Essas rochas formam a Serra de Caldas. São essas pedras gigantes com rachaduras que levam a água da chuva até o interior da terra. Lá ela é aquecida e volta para a superfície a uma temperatura que pode chegar a 60 graus. O Parque Estadual da Serra de Caldas fica entre as cidades goianas de Caldas Novas e Rio Quente. O parque ele foi criado em 1970 por causa das águas termais. Esse parque ele é importantíssimo porque ele guarda o lençol, vamos dizer assim, né? O lençol termal. É uma espécie de coração que irriga água quente para uma imensa região do Brasil Central. Explorar a serra é um desafio para encontrar antigos habitantes, atraídos pela fartura de alimentos nas árvores. Lugares onde a água escorre na época da chuva e quase desaparece na estiagem do Cerrado. Nós estamos no topo da serra e essa é uma área que poucos conhecem. Ela foi batizada de Rua de Pedras, tem mais ou menos 3,5 km. Só na estação seca, um rio vira uma trilha de rochas, com paredões que lembram edifícios e uma rua que nos leva a um dos segredos guardados pela Serra de Caldas. Formações rochosas que registram. Um dia, isso aqui tudo foi coberto pelo mar. Elas têm conservada em determinados locais a marca da onda do mar que trabalhou em cima daquelas areias antigas. Isso aqui que a gente está vendo então, por exemplo, essas ondulações aqui. Todas essas ondulações, você vê exatamente aquele movimento que a onda faz na areia, está registrado hoje numa rocha muito antiga, não tem porosidade. Nessa área onde nós estamos, existem 18 minas de água quente. Esta é uma delas. E nós trouxemos esse termômetro a laser para verificar agora a temperatura da água. Olha, praticamente 35 graus aqui. Vou experimentar um pouquinho, né? É um convite para relaxar, viu? Destas minas também surge um pequeno rio de água quente. Ele tem apenas 12 quilômetros, com muito verde ao redor. A gente vai mergulhar agora para observar os peixes que estão aqui nessa área do Rio Quente. Tem de todos os tamanhos. Os maiores foram trazidos para cá e se adaptaram bem. São tão mansos que dá até para observar o desenho das escamas. É um rio de água quente e transparente. Toda a chuva que cai aqui no parque é responsável pela recarga do aquífero termal, né? Essa água ela desce em grandes profundidades, onde tem esse processo de pressão e outros processos que ela esquenta muito, e daí ela passa a subir e aflorar nas nascentes ao redor. Mas a água, para surgir assim, quentinha,
a uma temperatura entre 35 e 37 graus leva muito, mas muito tempo para ficar no ponto. Leva em torno de 1000 anos, né, porque é um processo muito lento. Tem regiões aquíferas em Caldas Novas que chega até 2000 anos, porque são aquíferos mais profundos. Além das águas quentes, o Cerrado também tem rios exuberantes, de águas calmas, agitadas e frias. Voltamos ao Parque Nacional das Emas, desta vez para navegar pelas águas transparentes do Rio Formoso. Nós vamos descer agora 9 quilômetros pelo Rio Formoso para admirar um pouquinho não só o rio, mas também o que a gente encontrar nas margens dele. Vamos lá? E força no braço. Segura aí. O que tem que fazer? Segura. Socorro! Fortes emoções. Muito bom. Ao longo da viagem, podemos observar animais, as araras. Muitos pássaros. E muitas nascentes. A presença desses buritis, que são essas palmeiras altas, é o indicativo de nascente, de uma área bastante preservada. E eu estou aqui agora numa nascente. E a gente vê, olha, que a água vem lá da mata, passa por aqui para alimentar o grande rio. Ele é um rio que nasce praticamente dentro do parque, né? Então é um rio muito preservado e que coleta toda essa água de dentro do parque, das chuvas do parque, e ela segue em destino para o Rio Paranaíba. E quando o passeio é bom, a gente quer mais é repetir, né? Mas de um modo diferente. Olha, a gente está aqui com o Marcos, diretor do parque, e a gente vai fazer agora o que eles chamam de flutuação. Nós vamos passear pelo rio com a ajuda aqui desses salva-vidas, equipamento específico. A gente vai observar essa vida que existe aqui dentro, aqui debaixo destas águas. Tem uma vegetação riquíssima e como é uma água praticamente transparente, é muito fácil de observar lá no fundo. Vamos lá. Debaixo d'água, o rio nos apresenta uma grande variedade de plantas. Seguimos flutuando, ajudados pela correnteza leve. O passeio termina na ponte que liga o parque de um lado a outro. E ainda somos recepcionados por uma revoada dos pássaros. Disse que só os adultos cuidam da natureza. Eu sou a Ayumi Aventureira Princesa Bela. A Ayumi, na experiência dos seus 8 anos, também decidiu cuidar da vida dos animais. E o amor pelos bichos começou quando ainda era um bebezinho. Olha ela aí, dividindo o berço com a Juma. A menininha foi criada no meio dos bichos, em Mineiros, porta de entrada para o Parque Nacional das Emas, a 420 quilômetros de Goiânia. Ela cuida de todos eles, sempre com a supervisão dos pais. A Ayumi já teve onça, gavião, papagaio, cachorro do mato, tatus, porco-espinho, macaco e uma variedade enorme de cobras. Eu chamo ela de boia, é bonzinha.
Boazinha mesmo, porque a Yumi aprendeu desde cedo a respeitar os animais. Tchau, Bobinho. Ela cresceu e a vontade de ajudar o pai no cuidado com os animais só aumentou. Ela está sempre de olho neles. Uma protetora que cuida, alimenta e ainda dá carinho. A casa da família Katsuyama é uma espécie de abrigo e hospital. Eles recebem animais que se perderam do bando, são encontrados machucados e precisam de cuidado. Ayrton tem a autorização da Secretaria de Meio Ambiente para ficar com os bichos até que eles tenham condições de voltar para a natureza. E nós vamos acompanhar algumas solturas. Carro e gaiolas preparados, a Yumi vai junto, curtir um dos momentos mais felizes da família. Essa é a melhor parte. Por quê? Porque é a nossa realização, né? Poder ver ele novamente na natureza. A arara canindé ficou 20 dias se recuperando de um atropelamento. Foi tratada, alimentada e como agora está bem, ela pode ser solta. A soltura foi no centro de Mineiros, onde fica o ninho. Também é preciso socorrer os bichos que vivem na cidade. De baixo, a Yumi olha atenta os primeiros movimentos de liberdade da arara. Outro local, uma caixinha e um casal de periquitos. O que você acha desse momento? Bom, Por quê? porque a gente vai estar acabando de soltar um animal. Eles têm que voltar para a família e para a natureza, onde que eles vivem. Mesmo acostumada, a menina leva um susto. Oi, que susto foram! E depois se alegra ao ver os bichinhos pendurados nas árvores. Outro casal foi solto num condomínio arborizado da cidade. A rotina envolve ainda compartilhar com outras crianças tudo que a Yumi já aprendeu. Experiência que ela leva para a escola. Ela é cheia de compromissos e nós vamos acompanhá-la. Além de estar acompanhada aqui do pai, a Yumi também trouxe novos amigos. Mas ela só vai apresentar esses novos amigos ali. Boa palestra! Tchau! Bom dia! Bom dia! Hoje eu vou falar aqui sobre as serpentes. Ela se alimenta de aves e ratos. Esse daqui foi um resgate que a gente resgatou uma sucuri aqui em Mineiros. E depois a gente soltou perto de um lago. A coral falsa, ela tem a mesma cor de pele que a coral verdadeira para se defender, porque ela não possui veneno. O que é legal da Yumi é que ela já tem a prática, né, de como segurar a serpente. E ela se alimenta de quê? Largados pararecas. Qual a espécie? Nome da espécie? Jiboia. Jiboia, essa é a jiboia. Depois da palestra, hora de ir para casa. Só que as cobras têm que voltar para a natureza. A soltura é feita numa mata, longe da cidade, numa área com todas as características necessárias para receber as serpentes. Hora de soltar. Foi embora. Acho que ela gostou dessa árvore aqui. Já tá indo embora. E tem um cogumelo bem ali, ó, tá vendo? Ela nasceu no meio desses animais, certo? E cada dia envolvendo mais. E ela acha muito importante que as pessoas saibam que esses animais não devem ser mortos,
não deve ser. E ela tenta repassar esse amor que ela tem pelos animais. E como você